Alunos, vamos começar agora o vídeo 2, onde vamos fazer o balanceamento da nossa primeira equação após o vídeo 1, que nós adquirimos aí alguns conhecimentos necessários. Quando eu tenho uma equação de oxi-redução, para balancear, que é colocar os índices estequiométricos na frente de cada substância, de forma que a quantidade de cada elemento químico seja igual dos dois lados da seta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o número de oxidação de todos esses elementos químicos nas suas substâncias. Então, nós vimos no vídeo 1 que alguns números de oxidação eu tenho que guardar na cabeça. Tá legal? Então, quais são eles? Por exemplo, hidrogênio eu tenho que guardar que eles apresentam um número de oxidação mais 1. Tá legal? Outro recomendado foi oxigênio, número de oxidação menos 2. Então, estou colocando aqui. Na água também, menos 2. Beleza. Mais um, potássio, que se encontra no grupo 1, ele apresenta número de oxidação mais 1. Número de oxidação mais 1 aqui. Perfeito. O restante eu vou calcular utilizando aquela outra regra que diz que numa substância composta, o somatório dos números de oxidação tem que dar 0. Então, por exemplo, aqui, eu tenho potássio com número de oxidação mais 1, então o iodo tem que ter número de oxidação menos 1 para dar um somatório 0. E isso eu vou fazer em todas as outras substâncias. Nessa aqui ao lado, eu tenho 4 oxigênios de número de oxidação menos 2, 4 vezes menos 2, 8 cargas negativas. Para o somatório dar 0 eu tenho que ter 8 positivas. Já tenho 2 positivas aqui, relacionadas aos 2 potássios, então faltam 6, que seria o número de oxidação do cromo. Nessa daqui que eu não sei o número de oxidação do iodo, eu vou fazer da mesma forma. Tenho 3 oxigênios de número de oxidação menos 2, então eu tenho um total de 6 cargas negativas. Preciso de 6 positivas, já tenho uma do potássio, então faltam 5, esse seria o número de oxidação do iodo, mais 5. E por último, essa substância aqui, onde eu não sei ainda o número de oxidação do cromo, e eu tenho 2 formas de saber. Se você souber que essa substância aqui é uma base, é um hidróxido, porque a sua fórmula termina com hidroxila, você já sai direto com o número de oxidação do cromo, porque se esse hidróxido tem 3 hidroxilas, é porque o número de oxidação do cromo vai ser mais 3. Essa é a forma mais fácil de verificar isso. Ou então, eu vejo que eu tenho oxigênio e hidrogênio entre parênteses, então eu vou ter uma carga para essa hidroxila. Uma carga para essa hidroxila é o somatório desses 2 números de oxidação. Menos 2 com mais 1 vai dar menos 1. Então eu tenho 3 vezes a carga menos 1, 3 cargas negativas. Então o cromo, para o somatório dá 0, eu tenho que ter 3 cargas positivas. Fizemos aí o primeiro passo. O segundo passo é verificar quais são os elementos que estão sofrendo variação do número de oxidação. Então eu tenho aqui o cromo, que ele está indo de 3+ para 6+. Então vamos colocar aqui, de 3+ para 6+. Então, quando o número de oxidação aumenta, esse processo é chamado de oxidação. Então, já descobri quem oxidou, então agora eu tenho que descobrir quem vai estar reduzindo. Então, reduzindo, quem vai estar vai ser o iodo, que ele foi aqui de mais 5 para menos 1. O número de oxidação diminuiu, reduziu, então esse processo é chamado de redução. Beleza, acabou o segundo passo, vamos para o terceiro, que é montar a equação de oxidação e a equação de redução. A reação de oxidação
eu sei que aconteceu o quê? O cromo 3+, se transformou em cromo 6+. Então, como o número de oxidação aumenta, isso quer dizer que a espécie química perdeu elétrons. Mas quantos elétrons foram perdidos? Eu vou descobrir a quantidade de elétrons que foram perdidos pela diferença dos números de oxidação. Eu tenho uma diferença entre esses dois números de oxidação de 3 unidades, então foram perdidos 3 elétrons. Vou montar agora a reação de redução. O iodo passou de 5+ para iodo -1. O número de oxidação diminuiu porque o iodo 5+ recebeu elétrons. Agora, quantos elétrons foram recebidos? Eu vou de novo olhar a diferença desses dois números de oxidação. Eu tenho uma diferença aqui de 6 unidades, então 6 elétrons foram recebidos. Acabei o terceiro passo, vou para o quarto passo. O quarto passo vai ser igualar as quantidades de elétrons. Por que é necessário eu igualar as quantidades de elétrons? Porque aqui na redução nós estamos vendo que o iodo está ganhando 6 elétrons. Mas para ele ganhar 6 elétrons, eu tenho que ter uma espécie química perdendo 6 elétrons. E por enquanto eu tenho um cromo aqui, perdendo apenas 3. Então eu tenho que ter um objetivo de igualar essas quantidades de elétrons. Como que eu igualo essas quantidades de elétrons? Como aqui o 6 é múltiplo inteiro de 3, o que você vai fazer? Você vai lá na equação que tem a menor quantidade de elétrons e vai multiplicar a equação toda por um número que alcance a mesma quantidade de elétrons. Então, eu vou multiplicar por 2, aí eu vou ter 2 mols de cromo 3+, 2 mols de cromo 6+, e 6 mols de elétrons. Agora eu tenho o cromo 3+, perdendo 6 elétrons, que serão recebidos aqui pelo iodo 5+. Então eu tenho aqui o objetivo de igualar essas quantidades de elétrons, porque quando eu for somar essas duas equações, eu posso cortar 6 elétrons com 6 elétrons. Somando as equações, eu vejo o que sobrou antes da seta nas duas. Então sobrou aqui 2 mols de cromo 3+, e 1 mol de iodo 5+, que vão produzir 2 mols de cromo 6+, e 1 mol de iodo -1. Então, esses números que eu coloquei aqui são chamados de índices estequiométricos. Nós vamos colocar esses números lá na equação para a gente começar a balancear. Então, a gente vai repetir a reação aqui e colocar esses índices estequiométricos. Aonde tem o cromo +3, eu coloco o índice estequiométrico 2. Aonde tem o iodo 5+, índice estequiométrico 1. Aonde tem o cromo 6+, índice estequiométrico 2. E aonde tem o iodo -1, índice estequiométrico 1. Então, agora falta índice estequiométrico aqui na frente do hidróxido de potássio e na frente da água. Então, como é que eu vou fazer isso? Agora eu vou escolher um elemento químico que de um dos lados da seta eu já coloquei índice estequiométrico em todas as suas substâncias. Por exemplo, potássio, já coloquei índice estequiométrico aqui, e na outra substância que tem potássio também já coloquei o índice estequiométrico. Então eu tenho certeza de que após a seta eu vou ter 2 vezes 2, 4, com mais 1 potássio, 5 potássios. Quando eu estou balanceando, eu igualo essas quantidades. Então, antes da seta, eu também tenho que ter 5 potássios. Mas, por enquanto, eu só coloquei índice estequiométrico aqui, no iodato de potássio. Tenho 1 potássio. Estão faltando ainda 4 mols de potássio. Então, eu venho aqui na frente do hidróxido de potássio e coloco o índice estequiométrico 4. Agora eu estou com 5 potássios de cada lado. Para fechar, falta o índice estequiométrico da molécula de água,
que eu vou descobrir esse índice estequiométrico pelas quantidades de hidrogênio. Eu tenho hidrogênio antes da seta nessa substância, um total de 3 hidrogênios vezes 2, 6 hidrogênios, com mais 4 hidrogênios. Eu tenho então antes da seta 10 hidrogênios. Após a seta eu também tenho que ter 10 hidrogênios. Então, vou colocar o índice estequiométrico 5 na frente da água para ficar 5 vezes 2, 10 hidrogênios. Estou agora com todas as substâncias com seus índices estequiométricos, então a equação está balanceada. Para conferir se eu escolhi os índices estequiométricos corretos, eu sempre utilizo o oxigênio. Se com esses índices estequiométricos as quantidades de oxigênios baterem dos dois lados, se forem iguais, acabou o problema. Confirmei que a equação realmente foi balanceada. Então vamos fazer isso. Eu tenho 3 oxigênios dentro do parêntese, vezes 2, 6 oxigênios. Eu tenho aqui 3 oxigênios vezes 1, 3 oxigênios. E 4 vezes 1 oxigênio, 4 oxigênios. Então, aqui eu vou ter um total de 13 oxigênios. Então, eu também tenho que ter 13 oxigênios após a seta. Vamos ver se nós temos 4 oxigênios vezes 2, um total de 8, e 5 vezes 1, 5. 8 com 5, 13 oxigênios, então eu tenho quantidades iguais de oxigênio dos dois lados, confirmei que realmente eu balanceei corretamente. Agora falta descobrir quem é o agente redutor e oxidante. Então o agente redutor é quem sofreu a oxidação, nós já vimos isso lá no vídeo 1. Então quem sofreu a oxidação foi o cromo, que passou de 3+, para 6+. Então, a espécie química que tem o cromo 3+, será o agente redutor. Então, eu tenho aqui como agente redutor CrOH3. Agente oxidante é a substância que contém o elemento químico que sofreu a redução. Então, quem sofreu a redução foi o iodo, que foi de 5+ para iodo -1. Então, ele reduziu. Então, a substância que contém o iodo 5+, será o agente oxidante. Então, o agente oxidante é o iodato de potássio. Perfeito, galera? Essa foi o nosso segundo vídeo e a primeira equação que nós balanceamos. Ainda nós vamos ver mais algumas equações para tirar todas as possíveis dúvidas que podem surgir.